Ninguém acreditou quando o velho de chapéu disse que ia comprar 15 carros, até ele mostrar que poderia comprar a concessionária inteira. João Batista da Silva ajeitou o chapéu e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro da concessionária. Aos 65 anos, ele mantinha os ombros eretos e o passo firme de quem trabalhou a vida inteira debaixo do sol. A camisa de algodão estava limpa, mas desbotada pelo tempo, e as botas de couro tinham a marca de quem pisava na terra todos os dias. A concessionária era imponente, com piso de mármore reluzente e carros importados expostos como joias preciosas. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor de fora e João sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era o frio que o incomodava, mas a sensação de estar completamente fora do seu elemento. Os vendedores, todos de terno e gravata, circulavam entre os clientes bem vestidos com sorrisos profissionais estampados no rosto. João parou na entrada e observou o movimento. Uma família de classe média alta conversava animadamente sobre as opções de financiamento de uma SUV branca. Um jovem executivo testava os bancos de couro de uma picape importada. E ali, no meio de toda aquela sofisticação, estava ele, um homem simples do interior que parecia ter se perdido no caminho. 3 vendedores passaram por ele sem nem olhar na sua direção. O primeiro estava ocupado organizando papéis na mesa. O segundo ajudava uma senhora elegante a escolher a cor do estofamento. E o terceiro simplesmente fingiu não ver João parado ali. Era como se ele fosse invisível, uma sombra que não merecia atenção. João caminhou devagar entre os carros expostos, admirando os veículos reluzentes. Passou a mão na lataria de uma caminhonete vermelha, sentindo a textura impecável da tinta. Era exatamente o tipo de carro que ele precisava. Robusto o suficiente para o trabalho pesado, mas confortável para longas viagens. Ele imaginou seus funcionários dirigindo aquelas belezuras pelas estradas de terra da fazenda. "Posso ajudá-lo?" A voz veio de trás, carregada de impaciência mal disfarçada. João se virou e encontrou um vendedor jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, com gel no cabelo e um sorriso forçado. O rapaz olhava para ele com aquela expressão que João conhecia bem, a mesma que via nos rostos das pessoas da cidade quando não sabiam quem ele era. "Bom dia, meu filho. Eu queria dar uma olhada nos carros." O vendedor, que usava uma plaquinha com o nome Bruno, olhou João de cima a baixo, avaliando a roupa simples, o chapéu de palha e as botas gastas. Claro. O senhor está procurando alguma coisa específica? Carros usados ficam do outro lado. Na verdade, eu queria ver os carros novos mesmo." João manteve o tom calmo, acostumado com esse tipo de tratamento. Bruno reprimiu um suspiro e começou a caminhar em direção aos modelos mais baratos. "Temos algumas opções interessantes por aqui. Este modelo, por exemplo, tem um preço bem acessível e... Não, meu filho. Eu quero ver aquelas caminhonetes ali." João apontou para a área onde estavam expostas as picapes mais caras da loja. Bruno parou e olhou para João com uma mistura de surpresa e irritação. "Senhor, essas caminhonetes custam mais de R$200 mil cada uma. São veículos para um público muito específico. Eu sei quanto custam, rapaz. Por isso mesmo eu quero ver." O vendedor balançou a cabeça, claramente contrariado, mas começou a caminhar na direção indicada. Enquanto caminhavam, João notou que Bruno fazia sinais discretos para os colegas, como se estivesse pedindo ajuda ou compartilhando uma piada particular. "Esta aqui é nossa top de linha", Bruno disse sem entusiasmo, batendo levemente na lataria de uma picape preta. "Motor turbo, tração nas 4 rodas, interior de couro, 250 mil à vista." João examinou o veículo com atenção, abrindo a porta do motorista e sentando no banco para testar o conforto. "É bonita mesmo? E tem outras cores? Tem branca, prata e azul escura. Mas, senhor, preciso ser honesto com o senhor. Este carro não é para qualquer pessoa. Além do valor alto, tem a questão da documentação, seguro, impostos. Rapaz, eu não vim aqui brincar, não." João saiu do carro e encarou Bruno diretamente nos olhos. "Eu quero comprar 15 dessas caminhonetes, 5 brancas, 5 pretas e 5 azuis." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Bruno abriu e fechou a boca algumas vezes, como um peixe fora d'água,
claramente sem saber como reagir. 15 caminhonetes? Bruno gaguejou. Isso mesmo, 15. 0 quilômetro, com todos os opcionais. Bruno olhou ao redor, procurando por algum colega que pudesse socorrê-lo daquela situação constrangedora. 2 outros vendedores se aproximaram discretamente, fingindo organizar papéis, mas claramente curiosos para ouvir a conversa. Senhor, o senhor está falando sério? Bruno perguntou, a voz carregada de descrença. Nunca falei tão sério na minha vida. Um dos outros vendedores, um homem de meia-idade chamado Carlos, se aproximou com um sorriso condescendente. Desculpe interromper, mas não pude deixar de ouvir. 15 caminhonetes seria um investimento de quase 4 milhões de reais. Eu sei fazer conta, moço. Carlos trocou um olhar divertido com Bruno. Claro, claro. E o senhor pretende financiar ou pagar à vista? À vista. A resposta de João provocou risadas abafadas entre os vendedores. Carlos não conseguiu disfarçar completamente a expressão de deboche. À vista, 4 milhões à vista. Tem algum problema? Nesse momento, o gerente da loja, um homem corpulento de cerca de 40 anos, se aproximou do grupo. Ele tinha ouvido os últimos minutos da conversa e vinha com aquela postura de quem ia resolver a situação rapidamente. Bom dia, eu sou Ricardo Monteiro, gerente desta unidade. Ele estendeu a mão para João, mas o cumprimento foi mecânico, sem calor. Ouvi falar que o senhor está interessado em fazer uma compra significativa. 15 caminhonetes, 0 quilômetro. Ricardo sorriu, mas foi um sorriso patronal, como se estivesse falando com uma criança. Senhor, eu admiro seu otimismo, mas preciso ser prático. Esta é uma compra de 4 milhões de reais. Nossos clientes que fazem compras dessa magnitude normalmente são empresários conhecidos, fazendeiros estabelecidos, pessoas com histórico de crédito aprovado pelo banco. E o senhor acha que eu não sou fazendeiro? Olha, eu não quero ofender, mas... Ricardo olhou para a roupa simples de João. Normalmente, nossos clientes que fazem grandes compras vêm com uma apresentação diferente. Chegam em carros importados, acompanhados de assessores financeiros, advogados. João sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a voz calma. Então o senhor só vende carro para quem já tem carro caro? É isso? Não é isso, senhor. Ricardo começou a ficar impaciente. É que precisamos ser realistas. O senhor tem comprovante de renda? Declaração do imposto de renda? Extrato bancário que comprove capacidade financeira para essa compra? João abriu a sacola de pano e tirou alguns papéis amassados. Tenho aqui... Ricardo nem olhou direito para os documentos. Senhor, com todo respeito, mas isso parece mais uma brincadeira. Se o senhor realmente tem interesse em comprar um carro, podemos conversar sobre opções de financiamento para veículos usados. Os outros clientes da loja começaram a prestar atenção na discussão. Uma mulher elegante parou de examinar um sedã para observar o que estava acontecendo. Um casal jovem sussurrava entre si, claramente comentando a situação. Eu não vim aqui brincar, João repetiu, a voz um pouco mais dura. Vim comprar 15 caminhonetes para meus funcionários. Seus funcionários? Carlos não conseguiu conter uma risada. Senhor, desculpa, mas funcionário não ganha caminhonete de 200 mil reais de presente. Vocês não sabem de nada da minha vida para falar assim. Ricardo cruzou os braços, claramente perdendo a paciência. Senhor, eu vou ser direto. Esta é uma loja séria. Atendemos clientes sérios, com propostas sérias. Se o senhor quer fazer compra de brincadeira, tem outras lojas que podem atendê-lo melhor. João sentiu uma onda de humilhação subir pelo peito. Era a mesma sensação que tinha experimentado quando criança, quando as pessoas da cidade o tratavam como se ele fosse menos importante por vir da roça. O senhor está me expulsando da loja? Não estou expulsando ninguém. Estou sendo prático. O senhor está ocupando o tempo dos meus vendedores com uma proposta que claramente não tem como se concretizar. Bruno e Carlos balançaram a cabeça em concordância e João percebeu que toda a loja estava observando a situação. Ele se sentiu pequeno, desrespeitado, como se fosse um intruso que havia invadido um espaço que não era para ele. Está bom, João disse, recolocando os papéis na sacola de pano. Mas eu vou voltar aqui amanhã. E quando eu voltar, vocês vão ter que engolir todas essas palavras. Ricardo sorriu com desdém. Senhor, o senhor pode voltar quando quiser, mas nossa política não vai mudar.
Precisamos de clientes reais, não de sonhadores. João caminhou em direção à porta com a dignidade que conseguiu reunir, sentindo todos os olhares cravados nas suas costas. Quando chegou na entrada, se virou uma última vez. Até amanhã, pessoal. Preparem-se. E saiu da loja deixando um silêncio constrangedor para trás. Ricardo balançou a cabeça e fez um sinal para os vendedores voltarem ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de gente aparece aqui toda semana, ele comentou com Carlos. Acham que podem bancar os ricos, mas na hora H não tem nem cartão de crédito aprovado. Bruno riu. 15 caminhonetes. O cara estava viajando mesmo. Mas no fundo, havia algo na postura de João, na firmeza da sua voz, na confiança das suas palavras que deixava uma pontinha de dúvida na mente de alguns. E essa dúvida ia crescer até o dia seguinte, quando toda a verdade viria à tona de uma forma que ninguém na concessionária jamais esqueceria. João caminhou até o estacionamento, tirou um celular simples do bolso e fez uma ligação. Maria, é eu. Pode vir me buscar? E liga para o Roberto também, fala para ele trazer os documentos da empresa. Amanhã a gente volta aqui, mas dessa vez eles vão saber exatamente com quem estão falando. Sentado na varanda da sua casa, esperando Maria chegar para buscá-lo, João deixou a mente vagar para o passado. A humilhação na concessionária havia despertado memórias antigas, lembranças de outros tempos em que havia sido menosprezado pela aparência simples e origem humilde. Ele tinha apenas 12 anos quando começou a trabalhar na fazenda do Coronel Augusto, lá no interior de Goiás. A família de João era tão pobre que nem casa própria tinham. Moravam numa casinha de adobe nos fundos da propriedade do fazendeiro. E João acordava todo dia às 4 da manhã para ajudar a ordenhar as vacas antes de ir para a escola. O pai dele, Benedito, tinha sido peão de fazenda a vida inteira. Homem honesto e trabalhador, mas que nunca conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar nem um pedacinho de terra. A mãe, Dona Sebastiana, lavava roupa para as famílias da cidade para ajudar no orçamento. João era o mais velho de 5 filhos, e desde cedo aprendeu que teria que lutar muito para conseguir algo diferente na vida. Na escola, os outros meninos zombavam das suas roupas remendadas e do cheiro de curral que sempre ficava grudado nele, mesmo depois do banho. As professoras eram gentis, mas João percebia que elas não esperavam muito dele. Para todo mundo, ele seria apenas mais um peão de fazenda, destinado a repetir a vida do pai. Mas João tinha outros planos. Mesmo criança, ele observava como o Coronel Augusto conduzia os negócios, como conversava com os compradores de gado, como tomava decisões sobre plantio e colheita. À noite, depois de terminar as tarefas, João pegava uns livros velhos que a professora deixava ele levar para casa e estudava à luz de lamparina. Foi aos 15 anos que João conheceu Maria da Conceição. Era uma manhã de domingo, na igreja da cidade, quando ele a viu pela primeira vez. Maria estava sentada no banco da frente com a família, um vestido florido, simples, mas limpo, os cabelos pretos presos com uma fita azul. Quando ela se virou durante a oração e seus olhos se encontraram, João sentiu o coração disparar. Maria era filha de um pequeno comerciante da cidade, dono de uma venda que vendia de tudo um pouco. A família dela não era rica, mas também não passava as necessidades que João conhecia tão bem. Mesmo assim, quando João reuniu coragem para conversar com ela depois da missa, Maria não demonstrou nenhum preconceito por ele ser filho de peão. "Meu pai diz que você é muito inteligente", ela disse naquele primeiro domingo que caminharam juntos depois da igreja. "A professora Marlene comentou que você aprende tudo muito rápido." "Eu gosto de estudar", João respondeu meio tímido. "Quero aprender como os negócios funcionam de verdade." "E por que você quer aprender isso?" João parou de caminhar e olhou para o horizonte, onde as terras se estendiam até onde os olhos alcançavam. "Um dia eu vou ter uma fazenda dessas. Não sei como, mas vou ter." Maria sorriu. Não foi um sorriso de deboche, como João estava acostumado a receber quando falava dos seus sonhos. Foi um sorriso de quem acreditava, de quem via possibilidades onde outros viam apenas fantasia. O namoro durou 3 anos. 3 anos de encontros dominicais depois da igreja, de conversas na praça, de cartas trocadas quando João tinha que viajar com o coronel para outras cidades. Maria via em João
uma determinação que a impressionava. Ele não apenas sonhava, ele planejava. Aos 18 anos, João pediu Maria em casamento. A cerimônia foi simples, na igreja da cidade, com a presença das duas famílias e alguns amigos. João usou o único terno que possuía, comprado usado na cidade, e Maria estava linda num vestido branco simples que ela mesma tinha costurado. Não tiveram lua de mel nem festa grande, mas tiveram algo mais importante: a certeza de que iam construir algo juntos. O primeiro desafio do casal foi encontrar onde morar. João ganhava muito pouco trabalhando para o Coronel Augusto, e Maria não podia trabalhar fora de casa porque na época isso não era bem visto. Eles alugaram uma casinha pequena na cidade, com 2 cômodos e banheiro externo. Era pouco, mas era deles. João continuou trabalhando na fazenda durante o dia, mas começou a usar as noites e fins de semana para outros projetos. Ele havia notado que muitos pequenos produtores da região não sabiam como negociar bem seus produtos, perdendo dinheiro por falta de conhecimento sobre preços e mercado. João começou a ajudar esses produtores, cobrando uma pequena comissão pelas vendas que conseguia fazer. "Você tem jeito para isso", Maria dizia enquanto o ajudava a organizar os papéis das vendas na mesa da cozinha. "As pessoas confiam em você. É porque eu falo a língua deles. Eu sei o que é passar dificuldade." Com o tempo, mais produtores começaram a procurar João. Ele intermediava vendas de milho, feijão, arroz, gado, sempre honesto nas negociações, nunca tentando levar vantagem excessiva. A reputação dele cresceu e, junto com ela, as economias. 2 anos depois do casamento, nasceu o primeiro filho, Pedro. João segurou o menino no colo e fez uma promessa silenciosa. Aquele menino nunca passaria as necessidades que ele tinha passado. 1 ano e meio depois veio a Amanda e 2 anos depois o caçula, o Marcos. Com 3 filhos pequenos e as despesas aumentando, João tomou a decisão mais importante da sua vida. Juntou todas as economias que tinha conseguido fazer nos últimos anos e procurou um fazendeiro que estava querendo vender uma propriedade pequena, de apenas 50 alqueires, numa região mais afastada. 50 alqueires de terra ruim, o dono disse quando mostrou a propriedade. A casa é velha, o pasto está degradado e tem uma parte que alaga quando chove muito. João caminhou pela propriedade com Maria e os 3 filhos pequenos. A casa realmente estava precisando de reforma, o pasto precisava ser renovado e havia muito trabalho pela frente. Mas era terra. Era deles, se conseguissem comprar. "Quanto o senhor quer?" João perguntou. O fazendeiro disse o valor, que representava praticamente todas as economias de João, sem sobrar nada para as reformas e melhorias necessárias. Maria segurou a mão dele, sabendo que aquela decisão ia determinar o futuro da família. "Eu compro", João disse. Os primeiros anos na fazenda foram os mais difíceis da vida de João e Maria. Eles moraram na casa velha enquanto João a reformava nas horas vagas, depois de passar o dia trabalhando no pasto ou consertando cercas. Maria cuidava dos 3 filhos pequenos e ainda ajudava nas tarefas da fazenda, alimentando os poucos animais que conseguiram comprar. João plantou milho e feijão na primeira safra, mas uma seca prolongada destruiu quase toda a plantação. Perdeu a maior parte do pouco dinheiro que havia sobrado. Teve que pedir dinheiro emprestado para comprar sementes para a safra seguinte, usando a própria fazenda como garantia. "Será que a gente não mordeu mais do que podia mastigar?" Maria perguntou numa noite em que os 2 faziam contas na mesa da cozinha, tentando ver como iam pagar as contas do mês. "Não pode desistir agora", João respondeu, segurando a mão dela. "Meu pai trabalhou a vida inteira na terra dos outros. Meus filhos vão crescer na terra deles." A segunda safra foi melhor. Chuva na medida certa, preço bom na venda, e João conseguiu quitar parte das dívidas. Com o lucro, comprou mais algumas cabeças de gado e investiu em melhorar o pasto. Começou a perceber que sua terra tinha um potencial que o antigo dono não tinha visto. O solo era mais fértil do que parecia à primeira vista. Com os cuidados certos, a parte que alagava podia ser transformada numa área de plantio irrigado. E a localização, que parecia ruim por ser afastada, na verdade era estratégica, próxima de uma rodovia que estava sendo ampliada. João passou a estudar agricultura durante as madrugadas. Comprava revistas especializadas
participava de cursos oferecidos pela cooperativa, conversava com engenheiros agrônomos que visitavam a região. Cada nova informação era uma peça do quebra-cabeça que ele estava montando na cabeça. "Você anda diferente", Maria comentou uma noite, mais confiante. "É porque eu descobri uma coisa. Esta terra não é terra ruim. Ela só estava sendo mal aproveitada." João tinha razão. Nos anos seguintes, com técnicas modernas de plantio e manejo do solo, a produtividade da fazenda aumentou drasticamente. Ele diversificou as culturas, investiu em irrigação para a área que alagava e começou a ter resultados que impressionavam até os fazendeiros mais experientes da região. O gado também prosperou. João aprendeu sobre genética bovina, melhorou a alimentação dos animais, investiu em reprodução assistida. O rebanho cresceu em quantidade e qualidade, e os bezerros que nasciam na fazenda passaram a ser disputados pelos criadores. Com os lucros aumentando, João reinvestia tudo na propriedade. Comprou tratores modernos, construiu galpões adequados, instalou sistemas de energia solar. A casa foi ampliada e modernizada, mas sem perder a simplicidade que João e Maria sempre valorizaram. "A gente conseguiu", Maria disse numa tarde em que os dois observavam os filhos brincando no quintal da casa nova, enquanto o gado pastava tranquilo nos campos verdejantes. "Conseguimos nada, a gente está só começando", João respondeu com um sorriso no rosto. Ele tinha razão. Aquela fazenda de 50 alqueires era apenas o primeiro passo de um império que ainda estava por nascer. João tinha descoberto que possuía não apenas determinação e honestidade, mas também um talento natural para negócios e uma capacidade excepcional de enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Nos anos que se seguiram, João adquiriu mais terras, sempre comprando propriedades que outros consideravam problemáticas e transformando-as em negócios lucrativos. Sua reputação na região cresceu, e junto com ela, sua riqueza. Mas o mais importante para João nunca foi o dinheiro. Era a possibilidade de dar aos filhos oportunidades que ele nunca teve, de criar empregos para as famílias da região, de provar que um menino pobre do interior podia conquistar qualquer coisa com trabalho e determinação. E agora, aos 65 anos, sentado na varanda da casa onde criou os filhos, João refletia sobre como tinha chegado até ali. A humilhação na concessionária havia doído, mas também havia despertado nele a mesma determinação que o impulsionou durante toda a vida. Amanhã, quando voltasse àquela loja, não seria mais o menino pobre que era desprezado na escola. Seria João Batista da Silva, dono de um dos maiores complexos agroindustriais da região, empregador de centenas de famílias, um homem que construiu um império começando do zero. E dessa vez, eles iam ter que tratá-lo com o respeito que ele merecia. A transformação da pequena fazenda de João em um complexo agroindustrial não aconteceu do dia para a noite. Foram décadas de decisões estratégicas, reinvestimentos constantes e uma visão empresarial que poucos no interior possuíam. O que começou com 50 alqueires de terra considerada ruim, se transformou em mais de 5.000 alqueires espalhados por 3 municípios. A primeira grande expansão aconteceu quando João tinha 32 anos. Uma fazenda vizinha, de propriedade da família Moreira, estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. O velho Moreira tinha perdido muito dinheiro em apostas no mercado de commodities e precisava vender parte das terras para quitar dívidas bancárias. "Aquele pedaço ali tem 200 alqueires", o corretor explicou para João enquanto caminhavam pela propriedade. "O solo é bom, tem água o ano todo, mas o Moreira nunca soube aproveitar direito." João estudou cada metro daquela terra com o cuidado de quem conhecia o valor de cada torrão de barro. Ele havia aprendido a ler o solo como outros leem livros, identificando o potencial onde a maioria via apenas problemas. A terra dos Moreira tinha características que complementariam perfeitamente sua propriedade atual. "Quanto ele está pedindo?", João perguntou. O valor era alto, mais dinheiro do que João jamais havia movimentado. Mas ele já tinha um plano. Nos últimos anos, além de prosperar na agricultura, havia expandido seus negócios para outras áreas. Começara comprando gado de pequenos produtores e revendendo para frigoríficos, aproveitando suas conexões e conhecimento de mercado para conseguir preços melhores para todos. Maria ficou preocupada quando João explicou o plano na cozinha de casa.
É muito dinheiro, João. E se der errado? Não vai dar errado, ele respondeu, mostrando os cálculos que havia feito. Olha aqui, com essa terra adicional, posso diversificar ainda mais as culturas. Plantar soja numa área, milho em outra, manter o gado na parte de pasto. E tem mais uma coisa. João puxou outro papel, um mapa da região que ele havia desenhado à mão. Essa terra dos Moreira faz divisa com a rodovia nova. Daqui a 2 anos, quando terminarem a pavimentação, vai passar caminhão carregado de grãos aqui o dia todo. Posso montar um posto de beneficiamento bem na beira da estrada. Maria estudou os papéis com atenção. Depois de tantos anos casada com João, ela havia aprendido a entender de números e projetos quase tanto quanto ele. E tinha que admitir que o plano fazia sentido. Quanto tempo a gente tem para decidir? 1 semana. O Moreira está desesperado. Precisa do dinheiro rápido. Foi 1 semana de conversas, cálculos e muitas noites mal dormidas. João visitou bancos, conversou com fornecedores, fez simulações de plantio e colheita. No final, tomou a decisão que mudaria o rumo dos seus negócios para sempre. A compra da fazenda Moreira foi apenas o começo. João tinha razão sobre a localização estratégica da propriedade. Em 2 anos, quando a rodovia foi concluída, ele já tinha construído um complexo de silos e uma pequena unidade de beneficiamento de grãos bem na beira do asfalto. Isso aqui vai virar o centro de distribuição da região toda, João explicou para Maria, enquanto observavam o movimento de caminhões carregando e descarregando grãos. Os pequenos produtores não precisam mais viajar até a cidade para vender. Eles vêm aqui, eu compro na hora e já beneficio o produto. O negócio prosperou além de todas as expectativas. João não apenas comprava a produção dos pequenos fazendeiros da região, como também oferecia serviços de armazenamento, secagem e beneficiamento. Em pouco tempo, produtores de municípios vizinhos começaram a procurar os serviços da empresa. Com o sucesso do centro de distribuição, João decidiu dar o próximo passo, criar sua própria cooperativa agrícola. Não uma cooperativa tradicional, mas uma empresa que oferecia todos os serviços que os produtores rurais precisavam, desde a compra de sementes e fertilizantes até a venda final da produção. A ideia é simples, João explicou numa reunião com outros fazendeiros da região. Em vez de cada um negociar individualmente com fornecedores e compradores, a gente une as forças. Compra insumo em grande quantidade para conseguir preço melhor, vende a produção em lotes maiores para aumentar o poder de barganha. A proposta fez sentido para muitos produtores, especialmente os pequenos e médios que sempre sofreram com a falta de poder de negociação. Em 6 meses, mais de 200 produtores haviam aderido à cooperativa de João. Com o volume de negócios crescendo exponencialmente, João precisou profissionalizar a gestão. Contratou administradores, engenheiros agrônomos, veterinários, técnicos especializados. A pequena fazenda se transformou numa empresa com mais de 50 funcionários diretos. Pedro, o filho mais velho, havia se formado em administração e voltado para ajudar nos negócios da família. Amanda cursava veterinária, com foco em reprodução animal, e Marcos estava terminando engenharia agronômica. João fazia questão de que os filhos entendessem que a empresa familiar não era apenas um negócio, mas um projeto de vida. Vocês precisam entender que isso aqui não é só sobre ganhar dinheiro, João disse numa reunião familiar. É sobre dar oportunidade para as famílias da região, sobre desenvolver nossa comunidade, sobre mostrar que o interior pode ser próspero e moderno. A filosofia de João se refletia na forma como tratava os funcionários. Ele oferecia salários acima da média regional, plano de saúde, participação nos lucros e oportunidades de capacitação. Muitos dos seus funcionários eram filhos de famílias que ele conhecia desde criança, pessoas que cresceram na região e encontraram na empresa de João uma oportunidade de prosperar sem precisar sair para a cidade grande. Seu João mudou a vida da região inteira, comentava a Dona Lourdes, mãe de um dos funcionários. Meu menino estava querendo ir embora para São Paulo, mas depois que começou a trabalhar com o senhor, resolveu ficar. Hoje tem casa própria, carro na garagem. Está criando os filhos aqui mesmo. Mas João não parou por aí. Percebendo que a região tinha potencial para muito mais do que apenas agricultura tradicional,
Ele começou a investir em tecnologia. Instalou sistemas de irrigação computadorizados, estações meteorológicas automáticas, drones para monitoramento das culturas. A fazenda se tornou um modelo de agricultura de precisão, atraindo visitas de estudantes universitários, pesquisadores e até delegações internacionais. João fazia questão de receber todos os visitantes pessoalmente, explicando como havia transformado uma pequena propriedade numa operação de alta tecnologia. A agricultura não é mais aquele negócio arcaico que as pessoas imaginam. João explicava para um grupo de investidores japoneses que visitaram a fazenda. Hoje a gente usa satélite para monitorar plantação, computador para calcular adubação, genética avançada para melhorar o gado. É tecnologia pura. Com o passar dos anos, João expandiu ainda mais os negócios. Adquiriu uma fábrica de ração, investiu em um frigorífico pequeno para processar a carne dos seus próprios bovinos e até abriu uma loja de equipamentos agrícolas para atender a região. Cada novo investimento era calculado com a mesma precisão que João usava para tudo na vida. Ele estudava o mercado, analisava a concorrência, conversava com especialistas, fazia simulações financeiras. Nunca tomava decisões impulsivas, mas também não tinha medo de assumir riscos calculados. O segredo não é não errar. João costumava dizer para os filhos: o segredo é errar pouco e acertar na maioria das vezes. E quando errar, aprender com o erro para não repetir. Aos 50 anos, João já era reconhecido como um dos empresários rurais mais bem-sucedidos da região. Sua empresa gerava centenas de empregos diretos e indiretos, movimentava milhões de reais por ano e havia se tornado referência em sustentabilidade e inovação tecnológica. Mas o que mais orgulhava João não eram os números impressionantes do balanço financeiro. Era ver as famílias que cresceram junto com a empresa, os jovens que encontraram oportunidades na região, a comunidade que se desenvolveu ao redor dos seus negócios. Quando eu era menino, todo mundo daqui sonhava em ir embora para a cidade grande. João refletia numa entrevista para uma revista especializada em agronegócios. Hoje tem gente da cidade grande que vem para cá procurando oportunidade. A gente inverteu o jogo. A última grande expansão aconteceu 5 anos antes da visita à concessionária. João adquiriu uma área de 1.500 alqueires numa região ainda mais distante, considerada imprópria para a agricultura pelos antigos donos. Mas João viu o potencial onde outros viam apenas cerrado árido. Essa terra vai ser nosso laboratório de agricultura sustentável, ele anunciou para os funcionários. Vamos provar que é possível produzir preservando o meio ambiente. O projeto custou milhões em investimentos. Correção do solo, sistemas de irrigação, plantio de árvores nativas para formar corredores ecológicos, construção de açudes para captação de água da chuva. Muitos acharam que João estava gastando dinheiro demais numa terra que nunca daria retorno. 3 anos depois, aquela propriedade estava produzindo recordes de produtividade por hectare. Havia se tornado um modelo de sustentabilidade reconhecido nacionalmente e atraía pesquisadores do mundo inteiro interessados em estudar as técnicas desenvolvidas ali. É assim que se constrói um legado, João disse para Maria, numa tarde em que observavam o pôr do sol do terraço da nova sede administrativa da empresa. Não é só deixar dinheiro para os filhos, é deixar um mundo melhor, uma região mais desenvolvida, oportunidades para as próximas gerações. Maria segurou a mão do marido, lembrando do menino pobre que havia conhecido na igreja décadas atrás. Você conseguiu tudo o que sonhava, e muito mais. Consegui nada. A gente conseguiu. E ainda tem muita coisa para fazer. E realmente tinha. Aos 65 anos, João continuava planejando expansões, pensando em novos projetos, estudando tendências de mercado. A diferença é que agora ele tinha recursos, conhecimento e uma reputação que abria qualquer porta. Por isso, quando saiu humilhado da concessionária naquele dia, João não sentiu apenas raiva. Sentiu pena daquelas pessoas que não conseguiam enxergar além das aparências, que perdiam oportunidades por preconceito, que subestimavam o poder de quem construiu tudo a partir do zero. Amanhã eles aprenderiam uma lição valiosa sobre respeito e dignidade humana. João acordou antes das 5 da manhã, como fazia há décadas. Mas desta vez não foi para cuidar do gado ou verificar as plantações.
Hoje era o dia de voltar à concessionária, e ele queria que tudo saísse perfeito. Maria já estava na cozinha preparando o café quando ele desceu. 47 anos de casamento haviam criado uma sintonia perfeita entre os dois. Ela sabia que o marido estava nervoso, não pelo dinheiro que ia gastar, mas pela oportunidade de mostrar quem realmente era. Os meninos já confirmaram que vão estar lá às 10? João perguntou, ajeitando a camisa. Pedro vai chegar às 9h30 com o Roberto. Amanda vem direto da Fazenda Nova com os relatórios da empresa. E o Marcos está trazendo o contador. João assentiu, satisfeito. Havia planejado cada detalhe do retorno à concessionária como se fosse uma operação militar. Não queria apenas comprar os carros, queria dar uma aula de humildade para aqueles vendedores presunçosos. Às 9 da manhã, João estacionou sua velha caminhonete em frente à concessionária. Era a mesma roupa do dia anterior. Camisa clara, meio desbotada, calça jeans limpa, mas sem marca, botas de couro gastas pelo tempo e o chapéu de palha que era sua marca registrada há tantos anos. Bruno, o vendedor que o havia atendido mal no dia anterior, passou por ele na entrada e nem sequer o cumprimentou. Ricardo, o gerente, estava conversando animadamente com um casal de meia-idade que examinava uma SUV importada. A mesma atmosfera de descaso e arrogância do dia anterior. João caminhou calmamente até a área das caminhonetes, as mesmas que havia olhado na véspera. Sentou-se numa poltrona de couro no showroom e ficou observando o movimento, esperando o momento certo. Às 10 em ponto, uma BMW preta estacionou na frente da loja. Pedro desceu do carro vestindo um terno impecável, seguido por Roberto Mendes, advogado da família e um dos profissionais mais respeitados da região. Os dois homens caminharam com a postura confiante de quem estava acostumado a frequentar ambientes empresariais sofisticados. Carlos, um dos vendedores que havia zombado de João no dia anterior, se aproximou imediatamente dos dois recém-chegados com um sorriso profissional. Bom dia, senhores. Em que posso ajudá-los? Estamos procurando pelo senhor João Batista da Silva. Pedro respondeu, olhando ao redor da loja. Ele deve estar aqui. Carlos pareceu confuso. João Batista? Não me lembro de nenhum cliente com esse nome agendado para hoje. Aquele senhor ali. Roberto apontou discretamente para João, que permanecia sentado observando a cena. Ele veio aqui ontem interessado em uma compra significativa. Carlos olhou na direção indicada e seu rosto mudou de cor quando reconheceu João. Aquele senhor? Nesse momento, uma Mercedes-Benz prata estacionou ao lado da BMW. Amanda desceu do carro com uma pasta de couro na mão, impecavelmente vestida com um terno feminino que evidenciava sua formação universitária e posição profissional. Alguns segundos depois, chegou um Audi preto, do qual desceram Marcos e o contador da empresa, seu Osvaldo. Um homem de 60 anos conhecido em toda a região por cuidar das finanças das maiores empresas locais. Bruno, que estava atendendo outro cliente, parou o que estava fazendo e observou a movimentação. 4 carros de luxo, 5 pessoas bem vestidas, todos convergindo para a concessionária no mesmo horário. Algo estava acontecendo, e ele começou a sentir um frio na barriga. Ricardo, o gerente, notou a agitação e se afastou dos clientes que estava atendendo. O que está acontecendo aqui? Pedro se aproximou de Ricardo com um sorriso educado, mas firme. Bom dia. Eu sou Pedro Silva, filho do senhor João Batista da Silva. Ontem meu pai veio aqui interessado em adquirir uma frota de veículos para nossa empresa, mas parece que houve algum mal-entendido. Ricardo olhou de Pedro para João, que continuava sentado calmamente na poltrona, e começou a suar frio. Seu pai? Exato. E este é o Dr. Roberto Mendes, advogado da nossa família, a doutora Amanda Silva, diretora veterinária das nossas empresas, meu irmão Marcos, engenheiro agrônomo responsável pela produção, e o Sr. Osvaldo, nosso contador. Cada apresentação era como uma bofetada na cara de Ricardo. Ele olhou novamente para João, tentando processar a informação de que aquele homem simples de chapéu de palha era o patriarca de uma família empresarial claramente próspera. João se levantou devagar da poltrona e caminhou até o grupo. Bom dia, pessoal. Chegaram na hora certa. Roberto abriu a pasta de couro que trazia e tirou alguns documentos. Senhor Ricardo, não é? Trouxe aqui alguns papéis que talvez esclareçam a situação.
O primeiro documento era uma certidão de propriedade rural. Ricardo leu rapidamente e seus olhos se arregalaram. João Batista da Silva era proprietário de 5.247 alqueires de terra distribuídos em 3 municípios da região. 5.000 alqueires! Ricardo murmurou, mal conseguindo acreditar no que estava lendo. Isso é só uma das propriedades, Amanda disse calmamente. Temos mais 4 fazendas em outros estados. Osvaldo, o contador, entregou outro documento. Era um extrato bancário, e os números faziam Ricardo sentir vertigem. A conta corrente de João Batista da Silva tinha um saldo de 17 milhões de reais. Apenas na conta corrente. Meu Deus, Bruno sussurrou, aproximando-se discretamente para tentar ver os papéis. Mas João não havia terminado. Marcos entregou um relatório financeiro completo da empresa familiar. Faturamento anual, 120 milhões de reais. Funcionários, 342. Exportações para 6 países diferentes. A empresa Silva Agronegócios é uma das maiores do setor na região centro-oeste. Pedro explicou com orgulho evidente na voz. Meu pai fundou tudo do zero, começando com uma pequena fazenda há mais de 30 anos. Carlos, que havia zombado de João no dia anterior, estava pálido como um fantasma. Ele se aproximou do grupo cambaleando, claramente em choque. Senhor João, eu não sabia. Ontem eu... João ergueu a mão, interrompendo as desculpas gaguejadas. Calma, rapaz. Ninguém te pediu para saber. Você só precisava me tratar com respeito básico, como qualquer cliente merece ser tratado. Ricardo estava passando um mal-estar visível. A conta mental que ele fazia era aterrorizante. Se João realmente quisesse comprar 15 caminhonetes, seria uma venda de quase 4 milhões de reais. A maior venda individual da história da concessionária. E ele havia praticamente expulsado o cliente da loja. Senhor João, por favor, me permita explicar. Ontem foi um mal-entendido terrível. Não foi mal-entendido nenhum. João o interrompeu, a voz calma, mas firme. Vocês me trataram mal porque acharam que eu não tinha dinheiro. Julgaram pela aparência, pela roupa, pelo jeito simples. Isso não é mal-entendido, é preconceito. Amanda abriu outra pasta e espalhou fotografias sobre a mesa de centro do showroom. Eram fotos aéreas das propriedades da família, imagens de plantações que se estendiam até o horizonte, rebanhos de milhares de cabeças de gado, instalações industriais modernas. Esta é nossa fazenda principal, ela explicou, apontando para uma das fotos. 15.000 cabeças de gado Nelore, 2.000 hectares de soja, 1.000 hectares de milho, tudo com tecnologia de ponta. Marcos mostrou outra foto, de uma instalação industrial impressionante. Este é nosso frigorífico. Processamos 2.000 cabeças por mês. Exportamos para Japão, Estados Unidos e União Europeia. Osvaldo completou com dados financeiros que deixaram todos os funcionários da concessionária boquiabertos. No último trimestre, apenas a divisão de exportação de carne faturou 23 milhões de reais. Uma pequena multidão havia se formado ao redor do grupo. Outros clientes da loja, funcionários, até pessoas da rua que tinham visto o movimento dos carros de luxo. Todo mundo queria entender o que estava acontecendo. João observou as faces em volta, vendo vergonha, surpresa, arrependimento. Mas o que mais o impressionou foi a mudança radical na postura dos vendedores. Bruno, que no dia anterior mal olhava na sua direção, agora pendia de cada palavra sua como se fosse um oráculo. Senhor João, Ricardo disse, a voz trêmula, por favor, me dê uma oportunidade de consertar isso. Ontem eu cometi um erro terrível, mas posso garantir que... Você pode garantir o quê? João perguntou. Que vai me tratar bem porque agora sabe que eu tenho dinheiro? E se eu fosse realmente um fazendeiro pobre, aí seria certo me humilhar? Ricardo abriu e fechou a boca, sem saber o que responder. A pergunta havia acertado o cerne da questão, expondo a hipocrisia do comportamento dele. Pedro se aproximou do pai com uma expressão orgulhosa. Pai, quer que eu negocie os preços? Não precisa, filho. Eu sei fazer isso sozinho. João se virou para Ricardo. Ontem eu disse que queria 15 caminhonetes. Hoje mudei de ideia. O coração de Ricardo parou. Ele havia perdido a maior venda da sua carreira por conta do próprio preconceito. Hoje eu quero 50 caminhonetes, João continuou.
e o alívio no rosto de Ricardo foi visível. 25 para a matriz, 15 para a filial do Mato Grosso e 10 para a nova unidade que estamos abrindo em Goiás. Os números ecoaram pelo showroom como uma bomba. 50 caminhonetes de alta linha significavam uma venda de mais de 12 milhões de reais. Era dinheiro suficiente para pagar o salário de todos os funcionários da concessionária por 2 anos. Osvaldo abriu a maleta executiva que havia trazido. Tenho aqui 3 opções de pagamento. Podemos fazer à vista com transferência bancária imediata ou dividir em 2 parcelas com 45 dias de prazo. À vista, João disse simplesmente. Quero levar os carros ainda esta semana. Bruno estava suando em bicas. Ele calculava mentalmente a comissão que perderia por ter tratado João mal no dia anterior. Seria dinheiro suficiente para comprar um apartamento. Uma senhora elegante que estava na loja para trocar seu carro se aproximou de João. Desculpe a intromissão, mas não pude deixar de ouvir. O senhor tem mesmo toda essa empresa? João sorriu. Tenho sim, senhora. Começou pequena, mas cresceu com muito trabalho. E o senhor continua se vestindo assim? A pergunta provocou um silêncio constrangedor. Todos queriam ouvir a resposta, especialmente os funcionários da concessionária. Minha senhora, João respondeu calmamente. Roupa cara não faz a pessoa mais honesta, mais inteligente ou mais trabalhadora. Eu uso o que me sinto confortável usando. Se isso incomoda alguém, o problema não é meu. Amanda sorriu orgulhosa do pai. Ele sempre nos ensinou que o valor de uma pessoa está no caráter, não no que ela veste. Ricardo estava desesperado para recuperar a situação. Senhor João, por favor, me permita organizar tudo para o senhor. Vou dar desconto especial, vou acelerar toda a documentação, Não vai fazer nada disso. João o interrompeu. Não quero desconto especial, não quero tratamento diferenciado. Quero apenas o respeito que qualquer cliente merece, independente de ter muito ou pouco dinheiro. Pedro verificou o relógio. Pai, temos reunião com os japoneses às 2 horas. João assentiu. Pessoal, vamos resolver isso logo. Onde é que a gente assina os papéis? A próxima hora foi um turbilhão de atividade. Contratos sendo impressos, documentos sendo preenchidos, transferências bancárias sendo autorizadas. Osvaldo cuidou de toda a parte financeira com a eficiência de quem estava acostumado a movimentar quantias significativas. Enquanto isso, João observava o comportamento dos funcionários da loja. A mudança era gritante. Os mesmos homens que no dia anterior mal olhavam para ele, agora disputavam quem ia atendê-lo melhor. Mas o que mais chamou a atenção de João foi a forma como outros clientes começaram a olhar para ele. Palavra havia se espalhado rapidamente pela loja de que aquele fazendeiro simples era, na verdade, um multimilionário, e agora todo mundo queria conversar com ele. É engraçado, João comentou baixinho com Maria, que havia chegado durante a negociação. Ontem eu era invisível, hoje todo mundo quer ser meu amigo. As pessoas são assim mesmo, Maria respondeu. Julgam pela aparência e depois se arrependem. Quando todos os papéis estavam finalmente assinados, João se levantou e ajeitou o chapéu na cabeça. A venda estava fechada. 50 caminhonetes, 12 milhões e meio de reais, pagamento à vista confirmado. Ricardo se aproximou uma última vez, tentando salvar a própria dignidade. Senhor João, espero que possamos ter uma parceria longa e próspera. João o encarou diretamente nos olhos. Ricardo, vou te dar um conselho de graça. Trate bem todas as pessoas que entram aqui. Não importa como elas estejam vestidas. Você nunca sabe quem está na sua frente. E com essa frase, João Batista da Silva saiu da concessionária pela 2ª vez. Mas desta vez, saiu como o homem que sempre foi. Respeitado, digno e com a certeza de que havia dado uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. 3 dias depois da compra das 50 caminhonetes, João estava na varanda da fazenda tomando café com Maria quando seu celular tocou. Era Ricardo, o gerente da concessionária. Senhor João, bom dia. Como estão os preparativos para a entrega dos veículos? Tudo certo, Ricardo. Meus funcionários vão buscar os carros amanhã de manhã. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor João, na verdade eu liguei para outra coisa. Queria fazer um pedido pessoal ao senhor. João franziu a testa. Que tipo de pedido? Eu gostaria muito que o senhor voltasse aqui na loja.
Não para negócios, mas para conversar com minha equipe. Depois do que aconteceu, eu percebi que precisamos aprender algumas coisas sobre como tratar as pessoas. Maria, que estava ouvindo a conversa, ergueu uma sobrancelha interessada. João pensou por alguns segundos antes de responder. O que exatamente você quer que eu faça? Queria que o senhor contasse sua história para os meus funcionários. Como chegou onde chegou, o que aprendeu pelo caminho. Acho que seria uma lição valiosa para todos nós. João olhou para Maria, que fez um gesto de aprovação. Está bem, Ricardo. Mas tem uma condição. Qualquer coisa, senhor João. Eu vou, mas quero que você convide também algumas pessoas da comunidade. Funcionários de outras empresas, estudantes, pessoas que possam se beneficiar da conversa. Combinado. Que tal amanhã à tarde, depois da entrega dos carros? Na tarde seguinte, João chegou à concessionária e se surpreendeu com o que encontrou. Ricardo havia transformado o showroom numa espécie de auditório improvisado, com cadeiras organizadas em semicírculo. Estavam presentes não apenas os funcionários da loja, mas também vendedores de outras concessionárias, estudantes de administração de uma faculdade local e até alguns pequenos empresários da região. João contou mais de 50 pessoas esperando para ouvi-lo. Ele ajeitou o chapéu e sorriu. Não era o tipo de situação em que se sentia confortável, mas percebia a importância do momento. Ricardo fez a apresentação. Pessoal, este é o senhor João Batista da Silva, empresário do agronegócio e fundador de uma das maiores empresas da nossa região. Ele gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar um pouco da sua experiência conosco. João se posicionou na frente do grupo sem usar microfone, falando com a voz firme e clara que usava há décadas para se comunicar com funcionários e parceiros. Antes de começar, quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou palestrante, não sou coach, não sou nada disso. Sou apenas um fazendeiro que teve algumas oportunidades na vida e soube aproveitá-las. Ele parou, observou os rostos atentos na plateia e continuou. Mas já que estou aqui, vou contar para vocês uma história, a minha história. E espero que no final vocês entendam por que eu voltei aqui hoje. João começou pelo começo. Falou sobre a infância pobre, sobre trabalhar desde os 12 anos, sobre ser desprezado na escola por causa da roupa remendada e do cheiro de curral. Contou sobre conhecer Maria na igreja, sobre o casamento simples, sobre comprar a primeira fazenda com todas as economias da família. Naquela época, as pessoas já me olhavam de lado, achavam que eu estava sonhando alto demais, que um menino pobre não podia querer ter fazenda própria. Bruno, o vendedor que havia debochado dele 3 dias antes, estava na primeira fileira, cabisbaixo. Cada palavra de João parecia uma cutucada na consciência dele. Mas vocês sabem o que eu aprendi nesses anos todos? João perguntou, olhando diretamente para Bruno. Aprendi que as pessoas que mais desprezam os outros são as que têm menos certeza do próprio valor. A frase provocou um silêncio desconfortável na plateia. João continuou, a voz mais suave, mas não menos firme. Quando alguém olha para outro ser humano e decide que ele vale menos por causa da roupa, do carro, da casa onde mora, essa pessoa está mostrando suas próprias inseguranças, não o valor de quem ela está julgando. Uma jovem vendedora de outra concessionária levantou a mão. Senhor João, mas como a gente faz para não julgar? É quase automático. João sorriu pela primeira vez desde que começara a falar. Boa pergunta, menina. É automático mesmo, mas pode ser mudado. Vocês querem saber como? Todos acenaram com a cabeça. Lembrando que todo mundo tem uma história. Aquele senhor de roupa simples que entra na loja pode ter trabalhado 40 anos para juntar dinheiro para comprar o primeiro carro. Aquela moça mal vestida pode estar economizando cada centavo para dar uma vida melhor para os filhos. Vocês não sabem de onde as pessoas vêm, não sabem pelo que passaram. Carlos, que havia rido da proposta de João 3 dias antes, limpou a garganta. Senhor João, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que o senhor continua se vestindo simples? Digo com todo respeito, mas o senhor tem condições de usar roupas caras, carros importados. João riu, uma risada genuína e calorosa. Carlos, você acha que roupa cara ia me fazer mais feliz? Ia fazer eu dormir melhor à noite? Ia fazer minha família me amar mais? Carlos balançou a cabeça, sem saber o que responder. Eu me visto do jeito que me sinto bem. Uso chapéu porque protege do sol quando estou na fazenda.
Uso camisa de algodão porque é mais fresca. Uso bota de couro porque é segura para andar no meio do gado. Minha roupa tem função, não é fantasia. Uma estudante de administração no fundo da sala levantou a mão. Mas o senhor não acha que a aparência é importante nos negócios? Claro que é. Mas tem diferença entre estar bem apresentado e estar fantasiado. Eu sempre ando limpo, barbeado, com roupa lavada e passada. Isso é respeito comigo mesmo e com quem vai conversar comigo. Agora, usar terno de R$ 3.000 para impressionar, isso é insegurança. Ricardo, que estava sentado na lateral, se mexeu desconfortavelmente na cadeira. João notou e decidiu abordar o assunto diretamente. Ricardo, você quer perguntar alguma coisa? Na verdade, sim. Senhor João, por que o senhor aceitou fazer negócio conosco depois do jeito que foi tratado? Eu, no seu lugar, teria procurado outro lugar. João parou para pensar na resposta. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Ricardo, eu podia ter ido para outra concessionária, é verdade. Mas aí vocês não iam aprender nada com o erro. Ia acontecer de novo com outro cliente. E quem sabe o próximo não teria a paciência que eu tive. Ele caminhou alguns passos, organizando os pensamentos. Além disso, eu queria provar um ponto. Não para vocês, mas para todas as pessoas que estão aqui hoje. Queria mostrar que dignidade não se compra, que respeito não tem preço, que todo ser humano merece ser tratado com educação, independente do que tem no bolso. Bruno finalmente juntou coragem para falar. Senhor João, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu. Foi errado da minha parte. Obrigado, Bruno. Mas você não precisa pedir desculpas para mim. Precisa pedir para si mesmo. E mais importante, precisa prometer que não vai fazer isso de novo. Prometo. João olhou para todos os presentes, vendo rostos pensativos, alguns emocionados, outros claramente constrangidos. Era o momento de dar a lição principal. Pessoal, vou contar para vocês qual é o segredo do sucesso nos negócios. E posso garantir que nenhuma faculdade, nenhum curso, nenhum livro vai ensinar isso para vocês. O silêncio na sala era absoluto. O segredo é tratar todo mundo como gente. Tratar bem não apenas quem pode te dar alguma coisa, mas todo mundo. O faxineiro da sua empresa, a recepcionista, o entregador, o cliente que parece não ter dinheiro. Todo mundo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de uma senhora que estava presente. Ela trabalhava como faxineira numa empresa e sabia exatamente do que João estava falando. Vocês sabem por que isso funciona? Porque as pessoas percebem quando você é genuíno. Percebem quando você respeita de verdade, não apenas quando convém. E palavra corre. Quem é bem tratado conta para outros, indica seus serviços, volta para comprar de novo. Marcos, que estava presente na plateia, sorriu orgulhoso do pai. Ele sabia que João praticava exatamente isso que estava pregando. Mas tem outra coisa, João continuou. Quando você trata bem as pessoas, você se sente melhor consigo mesmo. Consegue dormir com a consciência tranquila. Consegue olhar no espelho e gostar do que vê. Ele parou na frente de Bruno novamente. Bruno, você dormiu bem nas últimas 3 noites? O jovem vendedor baixou a cabeça. Não, senhor. Fiquei pensando no que aconteceu. E agora? Depois da nossa conversa, acha que vai dormir melhor? Acho que sim. Então você entendeu a lição. João voltou para o centro da sala e observou todos os presentes mais uma vez. Gente, eu não vim aqui para dar sermão em ninguém. Vim porque acredito que todo mundo pode mudar, pode ser melhor. Vocês que trabalham com vendas têm uma oportunidade única na vida. Podem fazer a diferença no dia das pessoas. Podem fazer alguém se sentir bem-vindo, respeitado, valorizado. Uma vendedora jovem limpou os olhos discretamente. Senhor João, como a gente faz quando o cliente é realmente difícil, grosseiro? Boa pergunta. Olha, não estou falando para vocês aceitarem desrespeito. Tem diferença entre uma pessoa simples e uma pessoa mal educada. Quem é grosseiro, quem destrata funcionário, quem grita, esse não merece paciência especial. Mas quem é apenas diferente do padrão que vocês estão acostumados, esse merece a mesma atenção que vocês dariam para qualquer um. Ricardo se levantou. Senhor João, posso fazer mais uma pergunta? Claro. O que o senhor sugere que a gente faça para não repetir esse tipo de erro? João pensou por alguns segundos antes de responder. Primeiro,
parem de julgar as pessoas pela aparência. Segundo, tratem todo mundo com educação básica, independente de acharem que a pessoa vai comprar ou não. Terceiro, lembrem que vocês estão prestando um serviço, não fazendo um favor. Ele ajeitou o chapéu e se preparou para encerrar. E tem mais uma coisa. Nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Todo mundo aqui tem uma história. Teve dificuldades, passou por momentos difíceis. Quando olharem para alguém que parece estar passando dificuldade, lembrem que vocês também já estiveram lá. Uma salva de palmas espontânea começou no fundo da sala e se espalhou por toda a plateia. João ficou sem graça com a demonstração de apreço, mas acenou agradecendo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que nossa conversa tenha servido para alguma coisa. Quando as pessoas começaram a se levantar e se dispersar, vários se aproximaram de João para cumprimentá-lo pessoalmente, agradecer pelas palavras, pedir conselhos sobre negócios ou simplesmente conversar. Bruno foi um dos últimos a se aproximar. Senhor João, muito obrigado mesmo. O senhor me fez pensar em muita coisa. De nada, rapaz. E lembra, a partir de agora, todo cliente que entrar aqui merece seu melhor atendimento. Pode deixar, eu prometo. Ricardo acompanhou João até a saída. Senhor João, não sei como agradecer. O que o senhor fez hoje vai ficar para sempre na memória de todo mundo que estava aqui. Ricardo, só peço uma coisa. Não deixem isso ficar só na memória. Ponham em prática. Façam diferente. Vamos fazer. E senhor João, quando precisar de mais algum veículo, pode contar conosco. Mas agora por motivos diferentes. João sorriu. Sei que posso. Ele caminhou até sua velha caminhonete, a mesma que dirigia há anos, e antes de entrar se virou uma última vez para olhar a concessionária. Pela janela, podia ver algumas pessoas ainda conversando, provavelmente comentando a palestra improvisada. Maria estava esperando no banco do passageiro. Como foi? Foi bom. Acho que pelo menos alguns vão pensar duas vezes antes de julgar alguém pela aparência. Você fez a coisa certa voltando aqui. João deu a partida no motor e saiu devagar do estacionamento. No retrovisor viu Ricardo acenar pela última vez. Sabe, Maria, eu aprendi uma coisa hoje. O quê? Que humilhar quem nos humilhou não resolve nada. Mas ensinar, mostrar outro caminho, isso pode mudar tudo. Maria segurou a mão do marido. Por isso eu me apaixonei por você há tantos anos. Você sempre foi assim. Como assim? Sempre preferiu construir ponte em vez de cavar vala. Eles seguiram viagem de volta para casa em silêncio confortável, cada um perdido nos próprios pensamentos. João refletia sobre como um episódio desagradável havia se transformado numa oportunidade de ensinar e talvez mudar algumas perspectivas. 3 meses depois, João recebeu um telefonema de Ricardo. A concessionária havia batido recorde de vendas e vários clientes haviam elogiado especificamente o atendimento. Bruno havia sido promovido a supervisor e Carlos tinha conseguido fechar a maior venda individual da sua carreira, atendendo bem um cliente que inicialmente parecia não ter condições de comprar. Senhor João, eu só queria agradecer de novo. Aquela tarde mudou nossa empresa. Fico feliz em saber disso, Ricardo. Mas lembra, o mérito é de vocês, que decidiram mudar. Quando desligou o telefone, João sorriu satisfeito. Às vezes, as maiores lições aparecem nos piores momentos. E muitas vezes, um pouco de humildade de verdade vale mais do que qualquer fortuna. Porque no fim das contas, o dinheiro até pode comprar muitas coisas, mas nunca vai comprar caráter. E era isso que João Batista da Silva quis mostrar naquela tarde na concessionária. Que o valor real de uma pessoa não está no que ela tem, mas na forma como trata os outros. Fim da história. Mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento.
Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forzar clip. Chica, ojalá forzar clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Impulso. Patrón de giro. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two tears. She broke everyone's heart. Aparte nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S. We love enough. Make a mess. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, verdad que esto no se puede hacer así, como así. Tengo piedra. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me...
vale, vale, vale. Estaban escondidos. La herrería estaba allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Talking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba, la tontera. It's a nice stop this story. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? Ah, ¿te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.